A paz de Deus, irmãos e irmãs do grupo musical CCBRS. Como podem ver, a gente está com uma nova tecnologia agora. Consegui um aplicativo que eu consigo gravar tanto a tela do computador quanto a minha imagem. Eu estou com um probleminha de iluminação aqui, estou tentando achar o jeito melhor de ficar a imagem, mas prometo que nas próximas vezes certamente sairá melhor, tá, a imagem. Vamos lá, eu gostaria de conversar com os irmãos e as irmãs acerca do prefácio do Manual de Orientação Orquestral. Eu vou comentar assim, parágrafo por parágrafo, eu vou ler e fazer alguns comentários com os irmãos, tá bom? Vamos lá então, prefácio. Somos gratos a Deus por nos ter concedido a criação deste Manual de Orientação Orquestral. O objetivo deste manual é auxiliar os nossos irmãos músicos e encarregados de orquestra a executar os hinos sempre de forma sacra e com reverência a Deus, tendo como base os ensinamentos que Deus tem preparado ao longo dos tempos sobre nossas orquestras. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer assim, acerca desse parágrafo é que ele diz o seguinte, que o objetivo do manual é auxiliar. Auxiliar quem? Os irmãos músicos e encarregados a executar os hinos sempre de forma sacra e com reverência a Deus. Então, executar sempre de forma sacra e com reverência a Deus, tendo como base os ensinamentos. Então, o que se observa aqui? Que o manual ele serve como um orientador, um auxiliar de algo que é determinativo. O fato de executar os hinos de forma sacra e com reverência a Deus é uma norma, não é uma opção. Então aqui ele está dizendo que o manual veio para isso, para ajudar que nós consigamos executar os hinos conforme os ensinamentos pedem. Continuando, neste manual são apresentadas informações para esclarecer os encarregados, músicos e candidatos a músicos a respeito dos instrumentos musicais permitidos nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil. E aí, então, vem outra parte importante nesse parágrafo. Ele fala aqui sobre instrumentos musicais permitidos. Então, isto também é uma questão normativa, é uma questão de norma. Ele está determinando que existirão instrumentos que serão permitidos nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil. Logicamente, que os que não estiverem na lista não serão permitidos. Então, essa é uma questão de norma também. Estão incluídas as características destes instrumentos. Que instrumentos esses? Os permitidos, né? Então, estão incluídas as características desses instrumentos, informações a respeito de suas respectivas tessituras e extensões sonoras, que é um assunto que nós vamos abordar nos próximos vídeos, né? Falaremos qual a diferença entre tessitura e extensão e as suas relações com os respectivos cruzamentos das vozes. Esse também é um outro tema muito importante que será abordado em um próximo vídeo, tá? Por meio de uma visão técnica e em conformidade com as instruções de utilização do inário, que constam do inário intitulado Hinos de Louvores e Súplicas a Deus, na edição de junho de 2012. Demonstrando assim aos nossos músicos a necessidade de se observar estritamente os ensinamentos a fim de servir melhor a Deus. Aqui ele coloca então a necessidade, ou seja, é necessário que se obedeça aos ensinamentos e que se evite essas ocorrências, como cruzamento de vozes, fora da tessitura, da extensão. Muito bem, continuando. Também contém sugestões para auxiliar na formação de uma orquestra equilibrada, tendo como base a proporcionalidade das famílias de instrumentos indicadas no MTS. Aqui já entra uma palavrinha importante, sugestões. Então, neste caso, na formação da orquestra equilibrada, que é 50% cordas, 25% de madeiras, 25% de metais, com cada um dos metais, cada um dos instrumentos lá bem delimitados. Isto, na verdade, irmãos e irmãs, é uma sugestão, não é uma
obrigação, não é uma questão normativa. Por quê? Porque a formação da orquestra proporcional, ela na verdade é como se a gente estivesse tirando uma foto da orquestra. Ela retrata um momento. E a orquestra que está equilibrada hoje, né, ela pode ser que na semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 6 meses, ela esteja totalmente desequilibrada. Por quê? Porque pode ser que alguns músicos parem de tocar, por N motivos, né? É porque eles pararam mesmo, ou porque foram para um ministério que não vão mais executar o instrumento. Nós podemos ter casos de músicos que faleceram, né? Então pararam de tocar também. Nós podemos ter o caso de irmãos que mudam de localidade, né? Que vão embora como congregação, e o caso de irmãos que vêm de fora de mudança para aquela comum. E aquela orquestra que estava equilibrada até aquela data passa a ficar desequilibrada. Isso é uma coisa que pode acontecer tranquilamente. Então, por isso que é sugestão, que nós não podemos levar a fogo isso aí. Irmãos, imaginem que vocês têm uma orquestra super equilibrada, com 50%, uma orquestrinha de 10 músicos, né? 5 cordas e 5 instrumentos de sopro. Maravilha. Aí, um belo dia, 2 irmãos lá, que eram da mesma família, resolvem ir embora de cordas. Então já ficam 2 cordas a menos. O outro irmão para de congregar, né? E aí muda de mudança para a sua cidade 4 irmãos que tocam instrumento de sopro. Aquela orquestra que estava equilibrada, de uma hora para outra, ela passou a ser desequilibrada, né? Mas a gente vai tentar sempre buscar esse equilíbrio aí. Por isso que é uma sugestão. Muito bem. Para finalizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso é o que está também no prefácio do nosso cenário, né? Certo, meus irmãos? A gente vai procurar fazer sempre vídeos curtinhos, assim, não muito extensos. E os irmãos, por favor, opinem, coloquem seus questionamentos, suas dúvidas. Sei que agora pode ser que não tenha muita coisa, mas vai surgir, tá? Vai surgir. Tá bom? Deus abençoe. Paz de Deus com todos.